Vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para a CPI da Covid, que foi instalada hoje, no Senado Federal. E agora, então, com papo, aquele papo reto que a gente tem sempre e que eu sei que você já espera em todas as edições. A gente conversa agora com o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, então, da comissão. Ô, senador, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por esperar um tiquinho. Fomos surpreendidos aí com a declaração do ministro Paulo Guedes. Aqui, Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Lhe ouço bem alto e claro, Mona Lisa. É sempre um prazer estar no Expresso CNN, estar com você, estar com o Caio, estar com todos aqui. Muito obrigada. Prazer é todo nosso estar em nossa casa, aí no estúdio em Brasília. Ô, senador, o senhor ouviu aí o pedido de desculpas do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes que diz que chinês inventou vírus e tem vacina menos efetiva que a dos Estados Unidos. Se desculpou dizendo, foi uma figura infeliz ali que eu usei, não é nada disso. O que o senhor achou do pedido de desculpas do ministro Paulo Guedes? Mona Lisa, tem uma poesia que diz que tem algumas coisas que não voltam atrás, né? Pois a flecha depois de solta e depois de disparada pelo arco e a palavra após proferida. O que nós menos precisamos, Mona Lisa e Caio, a essa altura é esse tipo de confusão, principalmente com os chineses. É de lá que vêm os IFAs para as nossas vacinas, vêm os insumos que nós precisamos. Como se já não bastasse as confusões que o governo, os filhos do presidente da República já implementaram, o esforço que tem tido do Congresso Nacional, do Senado, principalmente agora presidido a Comissão de Relações Exteriores pela senadora Cátia Abreu, sob a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, para tentar restabelecer um mínimo de diálogo, de convivência. Eu lembro que no início de janeiro nós mobilizamos 20 senadores, sob a liderança da senadora Cátia, para conversar com o embaixador chinês. Então tem sido feito um esforço em todas as frentes, até por conta de algumas autoridades do governo. E quando a gente pensa que avançou, melhorou na relação com a China, que tanto precisamos. Não precisamos somente para as vacinas, precisamos para o nosso agronegócio. A China é nosso principal parceiro comercial. Aí tem mais uma declaração infeliz, justamente do ministro da Economia. É lamentável. Ô, senador, vamos falar efetivamente, então, sobre a instalação da CPI. Hoje, quem pôde, acompanhou, significa muito. Já vi declarações do senhor também, logo depois ali da sessão, de que é a comissão mais importante, da história recente do nosso país, pelo que ela trata. Não é passado, é presente, são quase 400 mil brasileiros mortos, é um número absurdo de pessoas sem vacina, mesmo tomando a primeira, não tem a segunda, é uma série de desmandos. Então, minha pergunta para o senhor é muito direta. Como é que a CPI consegue ter tanta coisa para apurar, ter de fato a necessidade de ampliar o escopo e não perder o foco correto da resposta que precisa ser dada à população brasileira, inclusive com o apelo do calendário eleitoral e tudo que está no meio dessa confusão, senador? Mona Lisa, primeiro reiterar o que já falei no decorrer do dia de hoje. Desde a criação dos institutos de comissões parlamentares de inquérito, no Brasil, que veio com a Constituição Democrática de 1946 e foi restaurada com a Constituição também Democrática de 1988, eu creio que essa é a mais importante. Nenhuma CPI começou os seus trabalhos sob o peso da perda de quase 400 mil vidas de brasileiros e brasileiras, sob o peso de quase 400 mil famílias brasileiras enlutadas. Então, a primeira responsabilidade da CPI é ter foco. O que é que nós queremos e o que eu acredito que é a pergunta que paira na cabeça de todos os brasileiros e brasileiras qual foi a responsabilidade pelo agravamento da pandemia em nosso país? Até 2 semanas atrás, nós éramos o epicentro global da pandemia. Hoje é a Índia, mas nós chegamos à condição de epicentro global. Nós chegamos à lamentável condição, há 2 semanas, de cada 10 humanos que morreram de Covid-19 no planeta, 3 serem brasileiros. Teve razões que nos trouxeram a isso. Veja, mesmo agora, nos 4 primeiros meses de abril, nós temos um número maior de mortos do que tivemos durante todo o ano de 2020.
Então, a pergunta a ser feita, por que não tivemos vacinas antes? Por que não tivemos as medidas necessárias para impedir o agravamento da pandemia antes? Nós temos 90 dias para entregar resposta ao povo brasileiro com a possibilidade de ser prorrogada por mais 90 dias. No meu sentir, nós temos que trabalhar com foco nessas questões, nessas perguntas. CPI, eu costumo dizer, não investiga pessoas, investiga fatos. Fatos podem levar à responsabilização das pessoas. Fatos que estão acontecendo, né? O que é mais grave ainda, não é algo que vai olhar para trás e descobrir ali, é o que está acontecendo nesse momento. Então, é o fato de ontem, é o fato de hoje e o fato futuro também. Na minha opinião, aqui eu acho que esse é o maior desafio. Caio, chega na conversa. Caio. Senador, eu queria falar sobre o G7, né? Essa maioria oposicionista que se formou dentro da CPI, do qual o senhor é uma liderança, integra esse G7, né? O G7 está fechado, tem um acordo para votar tudo junto, a gente usa uma expressão na política, o senhor conhece, tratorar a CPI, mas quais são os termos desse acordo de funcionamento do grupo majoritário da CPI, que por sinal é um grupo de oposição / de independência em relação ao Palácio do Planalto? Vocês estão juntos até o final? Caio, eu acredito, para o bem do Brasil e para a expectativa que os brasileiros têm, que nós temos o dever histórico de ficarmos juntos. O pacto e o acordo feito é nós procurarmos a verdade, seja ela onde estiver. Como Mona Lisa muito bem disse, eu também concordo com ela, para apurar o que está acontecendo agora. Veja, nós estamos no mês de abril, o Ministério da Saúde acabou de informar que os grupos prioritários só terminarão de ser vacinados em setembro. Hoje, o Instituto Butantan identificou que tem uma nova cepa circulando pelo país. Nós, e por algumas ações e omissões do nosso sentir, nos tornamos uma espécie de depositário de cepas, de laboratório de cepas do coronavírus. No meu sentir, teve responsabilidade sobre isso. O foco desse grupo é buscar a resposta a essas perguntas. O acordo firmado é em relação a isso. Eu estou confiante que esse grupo vai estar unido, porque esse grupo tem muita consciência que nós temos que trabalhar sob a inspiração das quase 400 mil almas, neste momento, que perderam a vida por conta da pandemia. Estas almas e as suas famílias enlutadas exigem respostas de nós. Essa é uma CPI que começa sobre o espectro destas vidas perdidas. É nosso dever honrar essas vidas que foram perdidas, respondendo a elas e às suas famílias o seguinte: o que poderia ter sido feito para ser evitado a morte de brasileiros e de brasileiras? E mais, impedir que isso continue. É por isso que no escopo, no plano de trabalho inicial, dentre os depoimentos inaugurais da CPI, Mona Lisa e Caio, está também o depoimento do atual ministro da Saúde. Sim. Senador, a nossa analista Renata Agostini também participa da entrevista. Sua pergunta, Renata? Como vai, senador? Boa noite. Olá, Renata. A indicação, então, da CPI é que vai começar os trabalhos ouvindo o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, primeiro-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, e que estava no cargo quando a pandemia começou. O que vocês esperam dessa convocação ou desse depoimento do ministro Luiz Henrique Mandetta? Por que começar por ele? Hoje, ao concluirmos a reunião, o relator, o senador Renan Calheiros, apontou, a partir de um conjunto de colaborações que foram dadas por mim, pelo senador Alessandro Vieira e pelo senador Humberto Costa, uma síntese de um caminho a seguir. Este caminho compreende requisitar as informações que são necessárias sobre o combate à pandemia e sobre a aquisição de vacinas do Ministério da Saúde, requisitar as informações que são necessárias do repasse de recursos federais a estados e a municípios, e apontamos 5 primeiros depoimentos que consideramos necessários tê-los na CPI na qualidade de testemunhas. Eu queria aqui diferenciar para todos que estão nos assistindo terem clareza qual é a diferença de convocar alguém na qualidade de testemunha para a qualidade de investigado. Como testemunha, o que comparecer à CPI tem a obrigação de dizer a verdade e tem a obrigação de comparecer.
Como investigado, já consagrado, inclusive, por decisão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a CPI de Brumadinho, o convocado nem tem a obrigação de comparecer e, obviamente, em cumprindo o artigo 5º da Constituição, e cumprindo os princípios da ampla defesa do contraditório, não precisa dizer nada que o incrimine. Então, por isso, acreditamos que era um bom caminho para iniciar a investigação, ouvir os ex-ministros da Saúde, Mandetta, Tatti e Pazuello, nesta ordem, na ordem cronológica, e o atual ministro da Saúde. E, por fim, ouvir também o atual presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sem embargo, a partir da semana que vem, de uma nova sessão de deliberação para apreciarmos outros requerimentos de convocação para o curso das investigações da CPI. Senador, agora a pergunta é do nosso analista, o Fernando Molica. Molica? Senador, boa noite. Boa noite, Fernando. Houve algum pedido do governo, da parte da liderança do governo, para que o ministro Braga Neto, ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil, ele que chegou a ser, no início da pandemia, ser apontado ali como uma espécie de coordenador das ações do governo, houve algum pedido para que ele, Braga Neto, e também o ministro Paulo Guedes não sejam chamados, não fossem chamados para essa CPI e eles serão chamados? Fernando, pelo menos até mim, não chegou nenhum pedido desta natureza e eu não tenho conhecimento de ter chegado, pelo menos, a outros membros da CPI que eu tenho tido contato. O que eu posso aqui adiantar é que a CPI assim, não tem pré-estabelecimento de ouvir ninguém. Nós não vamos obcecadamente querer ouvir algum ministro do governo só por ouvir. Nós temos que ouvir todas as pessoas que nos ajudem a perseguir a verdade, a perseguir os fatos. Se for necessário ouvir o ministro Braga Neto ou o ministro Paulo Guedes, tenho certeza que não haverá óbice dos colegas senadores de apreciarem o requerimento de convocação desses ministros. Mas não tem nada, nenhum, pelo menos este grupo de 7 que Caio aqui apontou, em nenhum momento nós dialogamos sobre preliminarmente, necessariamente, ter que ouvir um ou outro ministro do governo. Repito, ouviremos todos aqueles que forem necessários para encontrar a verdade e, por conta da verdade, encontrar responsabilidade pelos fatos que levaram às ações e omissões no agravamento da pandemia no Brasil. O senador, para terminar, eu ouvi tanto nos últimos dias, li tantos senadores dizendo ali, não, pandemia, não pode investigar nada, está perigoso, não pode estar no mesmo lugar. Tinha um monte de gente que não tinha o que fazer hoje lá e que marcou presença, especialmente por causa dos holofotes. Vai ter algum cerceamento para que estejam ali só de fato os integrantes? Cerceamento, claro, focando na segurança dos parlamentares, algo desse tipo? E chamou a atenção do senhor aquela lotação daquele ambiente absolutamente desnecessária para alguns? Monalisa, várias coisas me chamaram a atenção, inclusive o depoimento lá do meu colega, o senador Flávio Bolsonaro, que defendeu agora o isolamento, medidas para ficar em casa. Eu, inclusive, considero que foi uma conversão importante de Sua Excelência. Era importante ele recomendar também ao presidente da República que adotasse esse tipo de procedimentos, né? Pena que esse tipo de procedimento, vindo dele, tem sido somente em relação aqui ao funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Obviamente, não é possível cercear a atuação de nenhum parlamentar. Mas é de bom tom, eu acho que é de bom senso que nós tomemos as medidas necessárias disponíveis, as medidas necessárias que são urgentes. E o ideal, aí eu digo para você, o ideal é que fiquem no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, no máximo, os líderes partidários, os membros suplentes e os membros efetivos. Mas, como você muito bem destacou, não é possível cessear a presença de nenhum colega senador. Tá certo, senador Randolph. Muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso pedido. Muito obrigada por estar na nossa casa. Agora a hora então do cafezinho, do chazinho e até uma próxima, senadora. Eu que agradeço, Monalisa. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Obrigada, Caio, Molica e Renata, que também participaram comigo.